uma palavra a respeito do assunto bagar, que eu vou tornar tão rápida quanto possível e, portanto, vai ser bem rápida. Essa palavra é a seguinte: eu tenho notado muitas pessoas que têm, que colocadas dentro da perspectiva da bagar, quase não sabem o que fazer para se preparar para ela. E que, diante deste não saber como agir, desanimam e preferem não pensar na bagar. E eu acho que existe aqui uma tal inversão na ordem das coisas que eu tenho uma certa urgência em uma frase muito bonita de Santo Agostinho, sempre impressa: serva ordo et ordo servabit. Conserva a ordem e a ordem te conservará. O mesmo se pode dizer na bagar. Eu posso adaptar um pouco a frase e posso dizer o seguinte: pensa na bagar e a bagar te preparará para ela. O que é a preparação específica para bagar? A tomar as coisas assim no seu primeiro aspecto, a preparação para bagar é ter na alma os valores sobrenaturais e, em certa medida, também naturais, necessários para enfrentar as grandes lutas e as grandes provações que a bagar trará consigo. Este que tem a alma, sim, está preparado para bagar. Agora acontece que qual é o meio, quais são os valores que nós devemos ter na alma, específicos para esta ocasião, e como nós podemos fazer para adquirir esses valores. O valor específico para nós cumprirmos o nosso dever numa determinada emergência consiste em nós compreendermos essa emergência com os pontos de vista ou os critérios de análise da fé. Eu dou um exemplo. Os senhores tomem uma pessoa que tem que se submeter, por exemplo, a uma coisa de extraordinariamente duro, a ficar para a glória de Nossa Senhora, não a bagar, uma coisa da vida comum. Para a glória de Nossa Senhora, por exemplo, passar 5 anos longe do grupo, completamente separado, numa cidade, na Guatemala, por exemplo, onde não tenha grupo. Suponham que isso seja da glória de Nossa Senhora. Como é que a pessoa se prepara especificamente para essa aprovação? É compreendendo com olhos de fé qual é a razão sobrenatural dessa aprovação. Depois, amando por isso a aprovação. Então vem daí o ânimo para sofrer essa aprovação. É natural. Para todas as outras provações, o modo da pessoa se preparar é esse. Admitam os senhores uma pessoa que tem que, de repente, aceitar, vamos dizer, um padre, por exemplo, que para salvar o segredo da confissão, tem que aceitar de passar por criminoso. Houve vários fatos assim na história, heróicos. O padre, para salvar o segredo, passa por criminoso
Mais tarde vem um fato qualquer que, sem violação do segredo, mostra que o padre era inocente. Mas isso é 10 anos, 20 anos depois do padre ter sido degradado, desonrado, privado de dizer missa, vai para uma penitenciária. No Brasil houve um fato assim. Vai para uma penitenciária, etc. Houve um fato assim, que minha mãe costumava me contar, de um padre que de manhã foi ao confessionário, entrou um assassino e disse ao padre: eu agora, saindo daqui, Cédias, eu vou matar fulano de tal. Bem, o padre, enfim, tentou dissuadir o homem, etc, etc. O homem não se deixou dissuadir. O criminoso, Cédias, cometeu o crime dentro da igreja e saiu correndo. O padre saiu correndo do confessionário e foi tirar o punhal de dentro da ferida da vítima, né? Nisso, a igreja estava vazia, entra a polícia e encontrou o padre debruçado sobre aquele homem tirando o punhal. O homem expira, a polícia disse que o senhor foi o assassino. Não havia prova do contrário, o padre foi para a cadeia. Muitos anos depois, 20 anos depois, sei lá quanto, aparece junto à porta da cadeia a banda de música e o bispo e não sei mais o que. O criminoso tinha morrido e antes de morrer tinha contado que o verdadeiro criminoso era ele e que o padre era inocente e que o padre sabia que ele era o criminoso, mas que não tinha querido contar para resguardar o segredo de confissão. Como é que um padre se prepara para aguentar 20 anos, digamos, dessa injustiça? É só mesmo compreendendo isso com olhos de fé, entendendo por que isso é assim, amando isto por esta razão. Então ele encontra ânimo para suportar o peso dessa provação. É assim, rapaz. Então, com a Bagar também, é preciso ver a Bagar com olhos de fé. É preciso amar a Bagar. E é preciso, então, a gente, com este amor, estar resolvido a cá com os sofrimentos que a Bagar traz. Agora, quando isso é assim, então a providência baixa graça sobre os homens, deita graça sobre os homens, e eles se tornam capazes, naquele momento, de atos de heroísmo que em circunstâncias comuns eles não praticariam. Então, há duas coisas. Há uma preparação específica, intelectual e volitiva, que ainda é um pouco a distância. A pessoa vê aquilo, ama, deseja, mas não tem coragem. Mas a força de ver, de amar e de desejar sem coragem, a coragem baixa sobre a pessoa, na hora em que ela tem que realmente desempenhar o seu papel.
Então, por essa forma é que a gente se prepara para pagar. Bom, dado o esquema de como a gente precisa se preparar para pagar, eu vou dar os pensamentos, muito resumidamente, que constituem a preparação da bagagem. O pensamento fundamental que constitui a preparação para bagar é a gente ter o ânimo insofrido. Quer dizer, um ânimo que não suporta, que não aceita a contínua inversão de valores e de ordem que se dá no mundo contemporâneo. É preciso, em relação a isso, ser intolerante. Insofrido, quer dizer, não aceitar, inconformado. Essas monstruosidades, essas desordens, eu não as aceito. Eu as censuro com toda a força com que merecem ser censuradas. Eu meço com a inteligência toda a extensão dessa chaga pululenta, eu a abomino, eu não a aceito. Esse é o primeiro pensamento que nos prepara para bagar. Naturalmente, esse pensamento é suscetível de um longo desenvolvimento. Toda a nossa vida é um desenvolver desse pensamento. Quer dizer, isto eu não aceito, com isto eu não me conformo. Segundo, por que isto?